Bom, pessoal, nossa atividade de ciências de hoje é no livro. Então, peguem o livro de vocês aí para acompanhar, ou podem acompanhar por esse videozinho aqui também, tá? Livro de ciências, páginas 103, 104, 107, 108, 110 e 111. Nós vamos falar sobre respiração, a circulação e excreção e eliminar resíduos e gás carbônico. Nós já estudamos o sistema digestório, tá? Então, hoje nós vamos ver o sistema respiratório, circulatório e excretor, tá? Depois que a gente fizer a leitura das páginas aí, os respectivos exercícios, vocês podem fazer esse exercíciozinho aí da folha, tá? Número 1. Em cada caso, risque as palavras que não pertencem aos aparelhos do corpo humano indicados, de acordo com o que a gente estudou. E no 2, escreva os nomes dos órgãos que estão nas páginas, que estão nas imagens. Só isso, tá? Só escrever o nome dos órgãos aí. Na página 103, a gente vai começar a falar sobre respiração. Respiramos o tempo todo, até mesmo enquanto dormimos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é necessário respirar. O gás oxigênio e o gás carbônico fazem parte da composição do ar, ou seja, da atmosfera terrestre. Cada vez que respiramos um pouco, o ar entra e um pouco de ar sai pelo nariz e pela boca. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído por meio do sangue a todas as células do corpo. Além de consumir gás oxigênio, o corpo produz gás carbônico que é eliminado para o ambiente pela respiração. Ou seja, durante a respiração, o corpo absorve parte do gás oxigênio do ar e à sua volta e libera parte do gás carbônico que produziu. O sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. Observe o esquema a seguir. Então, nós temos aí o nariz, a cavidade nasal, que é por onde o ar passa também, percorre por um desses caminhos, faringe, laringe, traqueia, pulmão direito, brônquios e pulmão esquerdo. O nariz tem pelos que filtram a poeira do ar que entra por ele. O ar segue para as cavidades nasais, onde é aquecido e umedecido. Passa então pela faringe, pela laringe e pela traqueia. A traqueia se divide em 2 ramos chamados brônquios. Cada brônquio leva o ar para um dos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em tubos cada vez mais finos que chegam a minúsculos sacos chamados alvéolos. Cada pulmão tem milhões de alvéolos. Assim, o ar que entra pelo nariz percorre esses tubos até chegar aos alvéolos. O gás oxigênio passa então dos alvéolos para o sangue. É dessa forma que o oxigênio é absorvido pelo organismo, tá, pessoal? Na página 104, tá assim, entrada e saída de ar. O diafragma é um músculo localizado na parte da cavidade torácica. A contração e o relaxamento desse músculo estão relacionados aos movimentos respiratórios que possibilitam a entrada e a saída de ar do nosso corpo. Dizemos que a respiração tem 2 movimentos, a inspiração, quando o ar entra no corpo, e a expiração, quando o ar sai do corpo. Além do diafragma, os músculos intercostais que ficam entre as costelas participam da inspiração e da expiração. Então, durante a inspiração, o diafragma se contrai e o volume da caixa torácica aumenta, fazendo o ar entrar. Em seguida, acontece a expiração. O diafragma relaxa, o volume da caixa torácica diminui e o ar sai. Então, nesse processo aí, nós temos os pulmões, as costelas, a coluna vertebral e o diafragma. Representação dos movimentos respiratórios, os pulmões ficam no tórax, protegidos pelas costelas e uma cavidade chamada caixa torácica. Filtrando o ar.
Ao passar pela cavidade nasal, parte das impurezas e dos micro-organismos presentes no ar fica retida pelos pelos e no muco, líquido viscoso. Além disso, a tosse e o espirro ajudam a eliminar a poeira que entra nas vias respiratórias, pois esses movimentos forçam a saída do ar do corpo, a saída de ar do corpo. Então tem uma atividadezinha aí. André mediu o tórax de Carlos em dois momentos. Após a inspiração, ou seja, antes de soltar o ar, e após a expiração, ou seja, depois de soltar o ar. Em seguida, eles fizeram um gráfico ao lado com os resultados. Responda no caderno. Qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar? Por quê? Qual das duas barras aí de tamanho representa o tórax do Carlos no momento da inspiração, ou seja, na hora que ele puxa o ar do ambiente para dentro do seu organismo? Vai ser maior ou menor o tamanho do tórax? Pensem aí, por quê? Na página 107, a gente vai começar a falar sobre a circulação e a excreção. Todas as partes do corpo precisam de nutrientes e de gás oxigênio. Você já pensou em como essas substâncias chegam, por exemplo, aos dedos dos pés? Transportar nutrientes e gases. O sangue, os vasos sanguíneos e o coração formam o sistema cardiovascular. Juntos possibilitam que nutrientes, gases e outras substâncias sejam distribuídas e transportadas para todo o corpo. Sistema cardiovascular. A figura ao lado representa o sistema cardiovascular, também chamado de circulatório. O sangue é um líquido vermelho e viscoso que circula por todo o corpo. O coração é o órgão que mantém o sangue circulando. Ele está localizado na caixa torácica entre os dois pulmões. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula. Então, no sistema circulatório, nós temos os vasos sanguíneos, o coração e o coração. Agora vamos falar sobre o sangue. Os nutrientes absorvidos no intestino, lá no sistema digestório, e o gás oxigênio absorvido nos pulmões, lá no sistema respiratório que nós já vimos, se misturam ao sangue e são transportados e distribuídos para todo o corpo. Também é o sangue que transporta o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas pelo corpo. Na página 108, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre o sistema circulatório e seus órgãos. Então, vamos lá, o coração. O coração é um órgão muscular que contrai e relaxa independentemente de nossa vontade. A cada contração do coração, um pouco de sangue é impulsionado desse órgão para os vasos sanguíneos. Você quer saber qual é o tamanho do seu coração? Geralmente, o coração de cada ser humano é o tamanho aproximado da sua própria mão fechada. O tamanho desse órgão, portanto, varia de um indivíduo para o outro. O coração de uma pessoa adulta tem cerca de 300 gramas. Batimentos cardíacos, batimentos do coração. Quando o corpo está em repouso, o coração de um adulto bate, em média, 70 vezes por minuto. A cada contração, cerca de 70 milímetros de sangue são bombeados para os vasos sanguíneos. Então, podemos calcular que, em apenas 1 minuto, o coração bombeia por volta de 5 litros de sangue. Em momentos de atividade física, no entanto, o coração bate mais rápido e mais forte, e o número de batimentos cardíacos pode até dobrar. Vasos sanguíneos. Existem muitos vasos sanguíneos no corpo. Os vasos que conduzem o sangue que sai do coração para as outras partes do corpo são chamadas de artérias, representados em vermelho na figura da página 107. Os vasos que conduzem o sangue do corpo todo para o coração são chamados de veias, representados em azul na mesma figura, lá na 107 que a gente acabou de ver. Uma de nossas artérias pode ter em alguns trechos pouco mais de 3 centímetros de diâmetro.
em uma pessoa adulta, mas há vasos que são mais finos que um fio de cabelo. Esses vasos são chamados de vasos capilares. Número 1. Quando fazemos esforço físico, os músculos envolvidos necessitam de maior quantidade de gás oxigênio e de energia. O aumento dos batimentos do coração está relacionado a isso? Sim, né, pessoal? É por isso que aumenta a nossa frequência cardíaca, a nossa respiração, porque o nosso músculo está precisando de mais energia e de mais gás oxigênio para poder realizar aquele movimento, aquela ação, certo? É isso que vocês vão falar aí. Página 110, nós vamos começar a falar sobre o sistema excretor, aquele que elimina os resíduos do nosso corpo, tá? Então vamos lá, eliminar resíduos e gás carbônico. Além de levar nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do corpo, o sangue transporta gás carbônico e outras substâncias produzidas pelo organismo que precisam ser eliminadas para o ambiente. O gás carbônico é levado pelo sangue até os pulmões e sai do corpo pela expiração. As demais substâncias são eliminadas do corpo pela urina. Sistema urinário. Os órgãos do corpo humano precisam eliminar certas substâncias para o ambiente. A eliminação de algumas dessas envolve o sistema urinário, que é formado por rins, uréteres, bexiga e uretra, como mostra a figura ao lado. O sangue que chega aos rins tem substâncias que devem ser eliminadas. Dentro desse órgão, o sangue é filtrado. Nesse processo, essas substâncias são retidas com um pouco de água. O sangue filtrado sai do rim e continua circulando pelo corpo. As substâncias e a água retidas no rim formam a urina, que passa para os uréteres, que são os canais que ligam os rins à bexiga urinária. A urina permanece armazenada na bexiga urinária, que aumenta de tamanho conforme recebe mais líquido, até ser eliminada do corpo, passando pela uretra. Então, esses são os órgãos aí do sistema excretor, o sistema urinário, que são os rins, o uréter, a bexiga urinária e a uretra. Para finalizar aí, nós temos na página 111 alguns exercícios. Número 2. Os gráficos abaixo mostram o ganho e a perda de água de um adulto em um dia. Sobre eles, responda em seu caderno. Qual atividade elimina a maior quantidade de água? Então, analisem o gráfico aí para vocês responderem. Quanta água a pessoa representa nesses gráficos? Quanta água a pessoa representada nesses gráficos ingeriu em um dia? Quanto de água ela perdeu? C. Ela ingeriu água suficiente para repor as perdas? 3. Observe as figuras do sistema urinário ao lado. O que as setas pretas representam? Se você ficar muito tempo sem urinar, qual das estruturas ao lado deve ficar um pouco maior? Quem tiver alguma dificuldade para saber o nome das estruturas, o nome do sistema, dos órgãos aí do sistema urinário, pode ir na página 110 para pesquisar, tá, pessoal?